Paz, irmãos. Voltando novamente, essa é a parte 5. Quando vai chegando no final dos 15 minutos, aí eu apresso, mas não dá tempo de você falar tudo. E aí terminou indo para 5 partes, né? Para a quinta parte. Então, a gente falou aí, né, sobre a parábola aí das bodas ali em Lucas 14, no capítulo 14, no verso 15, né? Que é conectado com a parábola das 10 virgens, que fala também de casamento, né? De arrebatamento. Então, é pro tempo do fim, né? Então, pra gente... e a Bíblia toda fala disso. Deus, ele faz isso, irmãos. A gente tem que estar conectado com o Espírito de Deus, para a gente poder entender essas coisas. Em Eclesiastes, lá em Eclesiastes, no capítulo 1, né, no verso 9, está escrito assim, ó. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Então ele está dizendo que as coisas se repetem. No capítulo 3 de Eclesiastes, ainda no verso 15, fala a mesma coisa. Ó. O que é, já foi. O que é no nosso presente já foi, então já aconteceu. Porque tudo está no controle de Deus. Tudo, irmãos, está no controle de Deus. Por exemplo, Deus ele dá o livre-arbítrio para o homem. Ele não força o homem a ir a ele. Aliás, nós vamos entender isso também, já que me veio na mente aqui, vamos lembrar. Né? No Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 15, fala também, o que é, já foi lá atrás. Então, está se repetindo agora, no presente. Né? E o que há de ser, né, o futuro, também já foi. Já aconteceu lá atrás e está se repetindo. Porque são aí as sombras. Lá atrás foi as sombras das coisas. Paulo fala isso. Isso serve para o literal e também para o espiritual, que é a revelação da palavra. Aí ele fala assim, ó, Deus fará renovar-se o que já passou. Então, o que eu quero dizer aqui, Deus fala renovar o que já passou, é sobre também as passagens que tem lá na lei, né? Nem na lei, lá em Gênesis, né? Lá na passagem lá de Abraão, né? De Rebeca, quando Abraão mandou o servo dele ir lá pegar uma noiva para Isaac. Também tem uma alusão. E aí a gente vai e conecta com o Apocalipse, que vocês vão ver como é que bate certinho. Entendeu? E Apocalipse foi escrito bem depois, né? Bem centenas de anos depois. Mais ainda, quando eu falei a vocês que Deus, ele dá o livre-arbítrio para o homem, ele não força ninguém, né? Agora, ele vai dar agora, no tempo, até o arrebatamento, ele vai dar isso, porque espontaneamente a noiva vai buscar o noivo, não porque ela só quer salvação, não porque ela só quer as coisas que ele pode dar, porque ele pode. E aonde está isso na Bíblia? Lá na passagem lá da multiplicação do pão, Jesus multiplicou o pão, todo mundo comeu e encheu a barriga, né? Aí quando ele atravessa o mar, que aí da Galileia, que o povo foi seguir, ele falou assim, vocês vêm atrás de mim, não é pelos sinais não, é pelo pão. Entendeu? O que Jesus fez, então é pelo pão, o pão que perece, né? Ele ia ali o milagre que Jesus fez é o pão que perece. Aí ele vai no capítulo 6 lá de João, ele vai explicar que ele é o próprio pão. Quem comer desse pão não terá fome, né? Então quer dizer, tudo isso a gente vê. E quando ele começa a falar, aí lá quando ele começa a falar que ele tem que comer da carne dele, beber do sangue dele, eles começam a escandalizar. Falou, não, por acaso nós somos canibal? Não quis entender, né? E aí, tipo assim, todo mundo voltaram. Só ficaram os 12, né? E ele ainda falou assim, e vocês? Aí Pedro falou, Senhor, só tu tem palavra de vida eterna. Aí, e mesmo assim, tinha um no meio deles lá que era o diabo, que era Judas, né? Então, quer dizer, que o traiu por causa de dinheiro, né? Foi chamado por Deus, mas traiu por causa de dinheiro. Mas esse não é o foco, né? Aí vocês vão lá onde eu li no primeiro vídeo, lá onde eu falei lá dos homens que profetizou, né? Judas recebeu o poder para profetizar, para fazer milagre também. Isso está lá em Mateus, acho que no capítulo 10, entendeu? E lá em Mateus, no capítulo 7,
Entendeu? Quando ele fala lá, ele fala: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagre, em teu nome expulsamos demônio, né? E lá em Mateus 10, você pode ver que ele deu autoridade para os 12 para poder expulsar demônio também. Aí lá em Mateus 7, ali fala do fim. Aí ele fala: afasta-vos de mim, vós que cometeis, eu não vos conheço, vós que praticai iniquidade. Então quer dizer, aí você vê também a alusão, né? Judas foi chamado, e lá em Mateus 7 fala do tempo do fim, você vai ver isso aí. Mas lá em Mateus, lá em Lucas, no capítulo 14, quando eu falo assim que Deus, até esse tempo aí, a noiva espontaneamente ela vai querer, porque ela deseja o noivo, ela ama o noivo, ela deseja o noivo e a vinda dele, ela quer o noivo. O que está no coração da noiva é o noivo, é isso que ela quer, isso é que é importante para ela. Ela aborrece a vida dela nessa terra, mesmo se ela tiver, não estou dizendo aqui que é só pobres que vão ser arrebatados, não, existem pessoas que têm dinheiro, mas Deus preparou essas pessoas para propósito dele. Essas pessoas não estão nem aí para esses bens materiais, entendeu? A vida dela, se for colocar materialmente, está tudo bem, mas ela quer o noivo, ela não está nem aí para isso, entendeu? Ela quer o noivo e a vinda dele. Isso é reserva de azeite que está dentro da noiva. Então, mas lá em Lucas 14, no capítulo 14, lá no verso 15 para frente, lá no verso 21, quando ele fala assim, aliás, lá no verso 23 de Lucas capítulo 14, fala assim, respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Aí eu fiquei perguntando: Senhor, mas obriga? Deus obrigar? Deus não obriga. Aí eu fui entender a parábola aqui. Eu comecei a entender, ele me deu um entendimento. No verso 21 ele fala: voltando o servo, contou tudo a seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para os becos da cidade, traz para cá os pobres, aleijados, cegos, mancos. Então, se os convidados recusou, ele falou: vai lá nos becos da cidade, eu vou fazer a festa da minha boda, eu vou fazer meu casamento. E pegou. Não que não tem pessoas que estão dentro dos templos, que pode até ter recurso financeiro, que não vá. Algum outro vai, mas a porta estreita, são poucos que vão acertar ela. Que é, a porta estreita é a porta lá da parábola das 10 virgens. Aquela porta que fechou lá e não se abriu para 5 virgens, que era nessa, é a porta estreita. Entendeu? A porta do arrebatamento ela é estreita. E muitos pegam a porta larga, que é o que as virgens dessa pegou. A porta larga. Qual é a porta larga? É a porta do mundo. É as coisas do mundo. Entendeu? Até uma irmã mandou um vídeo para mim hoje de manhã, muito bom. Mandei uma mensagem para ela, muito bom, irmã, de John Wesley, que ele fala assim, ele fala, o evangelho faz, né, o cristão sair do mundo. Mas a santificação faz o mundo sair do cristão. Eu gostei muito. Eu já conheci esse texto, mas como eu estou aqui gravando o vídeo, então eu gostei muito dessa passagem. Então aqui ele fala dos moradores de rua. Aí ele vai fazer as bodas, que é o arrebatamento. Aí, no verso 22, fala assim, depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Por quê? Porque depois do arrebatamento ainda vai ter salvação, ainda vai ter lugar lá na eternidade. Elas só não vão participar das bodas, elas vão participar das ceias das bodas. Aí, no verso 23 fala: respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, atalho, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Ou seja, depois do arrebatamento, eles vão ser obrigados. Porque quem pôr a marca para ficar aqui conivente com esse mundo, com o anticristo, vai para o inferno. Então ele não vai querer ir para o inferno. Aí eles vão ser obrigados a ir buscar a Jesus, a santificação. E ainda vão receber a salvação. Aí a gente vai lá em Apocalipse. A gente vai lá em Apocalipse no capítulo 19. Que vocês vão ver lá o que eu estou dizendo. Capítulo 19. Vocês vão entender o que eu estou falando. Capítulo 19 no verso 7. Né? Deixa eu ver se é aqui mesmo, se eu não estou errado. Quando porém... Não é esse aqui não. Eu acho que eu não estou lembrando aqui, mas é lá onde ele fala assim, eu estou aqui correndo por causa dos minutos aqui. Capítulo, acho que é 13, capítulo, não, também não é. Não é, capítulo 19, verso 7. Capítulo 19, no verso 7. Apocalipse, capítulo 19, no verso 7. Fala assim, alegramo-nos e exultemo-nos e demos-lhe glória.
Porque são chegadas, ó, as boldas, tá vendo? Do cordeiro, ó, cuja esposa, em outras traduções fala, porque ela já não é noiva mais, aqui já é esposa, fala, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Viu? Ó, no verso 8, ó, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. A gente vai ver isso aqui lá em Gênesis também. Aí no verso 9, linho puro, ó, porque, ó, aí, ó, no verso 8 ainda de Apocalipse 19, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, né? É a roupa de santidade. É a roupa ali, é os vestidos de santificação. Aí no verso 9 fala, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das boldas. Então a diferença das boldas e das ceias. Fala aqueles que são chamados as ceias das boldas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus, porque as virgens nécias, que elas vão ser obrigadas depois do arrebatamento, entendeu? Aí para Deus, para a salvação, elas vão participar das ceias das boldas, entendeu? E vão reinar com Cristo, entendeu? Durante 1000 anos. Aí a gente vê, onde está isso? Apocalipse 20, lá no verso 4, ó, tá falando, ó, lá define, é como se fosse um fechamento, ó. Apocalipse 20, no verso 4, fala assim, ó, vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda, ó, viu? O que foi dada a autoridade de julgar é a noiva que vai ser arrebatada, que está lá no Apocalipse 12, no verso 5, filho varão, ele representa a noiva, entendeu? Aí fala assim, ó, vi ainda, Apocalipse 20, no verso 4, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca nem na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então a noiva vai fazer parte dos 1000 anos, e os que ficaram também, que é a igreja, vai fazer parte. E aí a gente viu aí falando sobre de linho fino, né, que a noiva vai receber. Aí aonde é na Bíblia também, lá na parte de Abraão, que fala sobre isso. Presta atenção no verso 24, no capítulo 24 de Gênesis, no verso 52, fala assim, ó, tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostou-se em terra diante, Senhor, e tirou joia de ouro e prata e vestidos e os deu a Rebeca. Viu os vestidos lá da noiva, o vestido de linho finíssimo. Aí tá, a Rebeca aqui também representa a noiva. Aí fala assim, ó, e também deu rico presente a seu irmão e a sua mãe. Esse irmão aqui, a mãe, representa as duas testemunhas. Quem é a mãe? A mãe de Rebeca aqui, lá no Apocalipse, ela representa a mulher do capítulo 12 de Apocalipse, que ela é a mãe da criança que foi arrebatado. Quem foi arrebatado, o criança, filho varão, representa a noiva. Aí, e o irmão de Rebeca representa os judeus que vai se converter no dia do arrebatamento. Isso está em Zacarias, no capítulo 12, no verso 10. Vocês lêem lá que vocês vão ver. Aí, ó, no verso 54, fala, depois comeram e beberam, e os homens que estavam com ele as passaram a noite. Viu aqui? Comeram e beberam, não tem pecado nenhum. Aqui está a festa na casa da noiva, não tem pecado nenhum. Entendeu? De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permite que eu volte ao meu Senhor, o Espírito Santo. O servo aqui representa o Espírito Santo. No verso 55 fala assim, ó, mas o irmão e a mãe da moça disseram, fica ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, depois irá. Viu aí? Fica mais aí aqui a mãe da moça e o irmão representando a mulher do Apocalipse, que é a mãe do filho varão, e os judeus se converteu no dia do arrebatamento, que Zacarias 12:10. Fica aqui mais uns dias, ou seja, as coisas aqui na terra tá bom, vamos ficar aqui. Só que aí o Eliezer no verso 56, o servo mais antigo de Abraão, falou assim, ele porém lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem me levado a bom termo na jornada, permite que eu volte ao meu Senhor. Eliezer é quem? Você vai lá no Apocalipse, representa quem Eliezer? No Apocalipse, lá no verso 17, fala, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, Eliezer, ele representa o Espírito Santo. Ele representa aí lá no Apocalipse, lá, tá falando lá, que ele fala assim, o Espírito, né, que Eliezer representa o Espírito, dizem, vem, né, e aí a noiva, dizem, vem, aí no verso ainda, entendeu? No verso ainda, lá em Gênesis, no capítulo
24, lá no verso 57. Disseram: chamamos a moça e dissemos pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhes perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu: irei. Amém.